Agora, você falou de um cara que chamou muita atenção, e esse cara a gente vai falar, claro, aqui nesse programa de hoje, não só dele, mas de tudo que aconteceu. Só que, cara, foi uma estreia excepcional da Aston Martin. A gente não viu o brasileiro no grid, né? Porque o Stroll acabou voltando, conseguiu se recuperar a tempo. A gente vai falar sobre isso também. Mas o que fez Afonso... Afonsinho. Meu Deus do Tio céu. Afonso, no caso, né, Tá mais Caliquinha? que de parabéns. Temos a imagem de Fernando Alonso na tela. Fernando Alonso, que vai completar esse ano nada mais, nada menos do que 42 anos de idade. E a gente vendo a Fórmula 1 atual, né? A Fórmula 1 tem pilotos aí com 20 e poucos anos. Então, realmente, é muito legal a gente ver o Afonso chegando aos 42 anos nessa forma, com essa velocidade, com essa motivação. E isso eu acho que é um tema muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha que os esportistas eles se aposentam normalmente por alguma questão da idade, alguma questão física. E, obviamente, a idade chega para todos nós. Mas, na minha opinião... Há uns anos, outros depois. Mas eu acho que na história do esporte em geral e também do automobilismo, muitas vezes a motivação acaba antes do que o problema da idade avançada. E o Alonso acho que é um bom exemplo disso. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de alguns campeões da Fórmula 1, os ex-campeões da Fórmula 1, que se aposentaram de uma maneira muito mais rápida e muito mais cedo do que o Fernando Alonso. É ou não é, minha querida Calinquinha, alguns exemplos de campeões da Fórmula 1? Temos vários aqui. Temos Vou vários. até te passar, porque esse levantamento foi o Maxito que fez, mas eu tô com o papel dele, depois você me devolve, vai. Vamos falar de A alguns gente divide, aqui? vai. A gente divide. Se é assim que eu achar. Temos aqui, Calinha, pessoal, Nigel Mansell. Nigel Mansell foi campeão em 1992 pela Williams e ele se aposentou no mesmo ano que ele conquistou seu único campeonato na Fórmula 1. Dali para frente, ele foi para a Fórmula Indy. Teve uma passagem muito rápida na Fórmula 1 entre 94 e 95, fez uma ou duas corridas em 94 e começou em 95 a McLaren, mas logo assim que foi campeão, ele se aposentou da Fórmula 1. Temos também Alain Prost, que aos 38 anos, quando se tornou o tetracampeão mundial de Fórmula 1 em 1993, também se aposentou logo após mais uma conquista e mais um título. Temos também Damon Hill, que o Damon Hill foi campeão da Fórmula 1 em 1996 e já em 1999, aos 39 anos, ele também se aposentou, 3 anos depois de conquistar um campeonato. E o Damon Hill, ele se aposentou até com a idade um pouco mais avançada, com 39 anos, porém o Damon Hill estreou na Fórmula 1 com 32 anos de idade, mas é mais um campeão que se aposentou logo após sua conquista. Schumacher, o Schumacher foi campeão, o primeiro título foi em 94, o último título foi em 2004, já pela Ferrari, que foi o 7º título da carreira do Schumacher. E em 2006, ele se aposentou da Fórmula 1, obviamente voltou 4 anos depois, mas 2 anos depois da sua última conquista, também se aposentou. Um outro ex-campeão aqui, Jacques Villeneuve, que foi campeão em 97, ele se manteve na Fórmula 1 até 2005, porém ele se manteve até um pouco mais, porque o Jacques Villeneuve chegou a ser sócio de uma equipe BAR, na época que era dele e do seu então empresário, e se manteve na Fórmula 1 mais 7 anos. E o último exemplo de um ex-campeão que logo após suas conquistas também se aposentou é o Mika Häkkinen, que foi campeão em 98, em 99 e em 2001, ou seja, 2 anos depois ele se aposentou. E por que toda essa lista de ex-campeões que se aposentaram? Trabalhou, hein, menino? Muitas vezes, olha, logo... esqueci de um recente, Nico Rosberg, foi campeão em 2016 e também se aposentou, assim como Prost, assim como Mansell, assim que conquistaram seus títulos. E pessoal, Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, foi campeão em 2005 e em 2006, ou seja, o último título do Alonso foi 17 anos atrás, se a matemática estiver certa, que tem grande chance de estar errada. Eu não vou fazer isso ao vivo. E eu acho que isso é muito legal. Imagina, 17 anos depois da sua última conquista, que tiveram momentos de quase conquistas, né? O Alonso foi 4 vezes vice-campeão desde então, tanto pela McLaren quanto pela Ferrari, só que dali para frente andou em carros não competitivos, como foi a volta dele, por exemplo, na equipe McLaren no ano de 2015, quando a McLaren reeditou aquela tão gloriosa parceria com a Honda, que naquela ocasião não foi tão gloriosa assim, amassou um barro lá durante alguns anos, saiu da Fórmula 1 e depois de 2 anos voltou para a Fórmula 1 com o objetivo de se tornar mais uma vez, quem sabe, um campeão do mundo, mas pelo menos disputar as primeiras posições.
Então, pessoal, Kalinquinho, o Alonso é um cara que divide opiniões. Muitas pessoas gostam do jeito dele, outras não gostam nem um pouco, mas em uma coisa ele é unanimidade. Ele é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, na minha opinião. E essa história de ter tanta resiliência, de superar tantas dificuldades na sua carreira, para ter um carro competitivo, para estar de novo ali com chance de lutar por pódio, por vitórias e quem sabe até por um título, realmente é uma história de superação. Então acho que todos nós só podemos bater palmas para Fernandinho Afonso. Todo mundo junto, galera! E outra, inteligente, né? Porque assim, enquanto a gente estava aqui, nossa, como é que ele vai sair? Ano passado, as trocas de escuderia, né? Como assim ele vai para Aston Martin? Olha que loucura que ele tá fazendo. Parece que o menino sabia que estava indo pro lugar certo. Ou parece, ou sorte de campeão, vai saber, será? Né? Será, Max Wilson? Sorte campeão, assim, do nada. Mas você falou sobre a personalidade do Alonso, sempre chama muita atenção, né? Inclusive nessa transmissão que a gente acompanhou na tela da Band, a Mariana Becker falou que essa conversa com ele, depois que ele retornou em 2021, que ele disse que voltou com uma outra cabeça. Quando ele saiu da Fórmula 1, ele olhou de fora para a Fórmula 1 e ele assim, nossa, eu tenho que prestar atenção em alguns outros detalhes. É importante eu fazer isso quanto piloto, em dar entrevista, em ter mais paciência com algumas coisas. E ele disse que voltou com uma outra cabeça. Fato é que nessa corrida ele estava no pódio. Depende do dia da semana, né? É isso? Na verdade, depende muito do desempenho do carro do Alonsinho, né? Mas ser. Realmente, olha essa imagem, que imagem legal. Esses gente. dois gênios, esses dois ex-arqui-inimigos e o Hamilton, que nessa etapa teve uma disputa muito legal com o Alonso. Não foi o que chegou na frente, ele acabou chegando atrás do seu ex-rival, mas mesmo assim foi da parabenizar, porque eu acho que o Hamilton deve imaginar, né, pessoal e Canica, quanto especial esse momento do Alonso né? E eu acho que mais do que uma rivalidade, tem ali uma admiração mútua entre esses dois pilotos, então realmente muito legal essa imagem do Hamilton e do Alonso. Eu achei muito bacana até que destacar aqui, porque além dessa rivalidade, na hora que eles estavam brigando ali lado a lado, né, já foram companheiros de equipe, 16 anos que você trouxe, então é muito legal ver tudo isso, porque assim, a gente claro vai falar aqui a respeito do carro da Red Bull, que sobrou assim, mas sobrando muito, de tipo brigarem, conversar, filhão, não precisa acelerar tanto, vamos poupar um pouquinho esse carro, rapaz, você tá muito tranquilo aí na liderança. Mas assim, o Alonso traz uma esperança pra gente assistir essa Fórmula 1 em 2023, que vai ter briga ali atrás, que vai ter aquela pegada... Frente, né? Ali atrás depois do primeiro colocado, que eu vou dizer. Ali atrás depois do Max Verstappen. Então eu acho isso tudo muito legal. Devolve aqui o meu roteirinho, senão eu vou me perder. Sim, senhora, está na mão. Assim que funciona aqui, viu, gente? Então vamos lá. Só que aconteceu um negócio com o Alonso também nessa prova, Max, e o quanto é importante você amadurecer na Fórmula 1, né? O quanto é importante você ter mais paciência na Fórmula 1. Porque na primeira volta, meu amigo... Pois é. Teve um totozinho de quem? Do próprio companheiro? Fogo amigo. E aí? Fogo amigo. E olha, vou te falar, quando as coisas são para dar certo, elas dão, né? Porque ali o Stroll deu quase que na porta de Fernando Afonso na curva 3 e nada aconteceu com nenhum dos dois carros. Nem o carro do Stroll teve problemas e também o carro do Alonso seguiu viagem sem problemas nenhum, mas realmente foi um começo bastante assustador para toda a equipe Aston Martin, que teve um final de semana maravilhoso, mas quase que foi tudo por água abaixo logo na primeira volta. O Alonsinho, ele até chegou ali um rádio, mandou aquele rádio para a equipe, falou, ei, bateram em mim aí! Mas o pessoal ficou pianinho, ninguém falou nada, ninguém falou que era o patrãozinho, tudo certo. Mas mandaram um áudio a respeito disso. Ah, é? Vamos ouvir? Vamos ouvir seu calinco, gente? Opa! Vambora. Foi um frouxo, porque o cara da equipe dele, como é filho do dono da equipe que ele corre, bateu nele, ele não disse nada. Se fosse na outra equipe, ele tinha feito um escândalo. Então dá para ver que ele é um frouxo, e ele não vai fazer nada esse ano. E a Ferrari, de novo, quebrando. O Hamilton até que foi bem, o Russell, agora vamos ver, a primeira corrida só, vamos ver o que vai acontecer na próxima, né? Não sei quando é que é a próxima. Seu calinco, pelo amor de Deus, seu calinco. Nossa, o homem tá meio nervoso. Tá bravo, chamou o Alonso de frouxo, rapaz. 2 vezes no mesmo áudio. 2 vezes? 2 vezes no mesmo áudio. Você concorda, Max Wilson? Olha... Ou você acha que ele tá assim um pouco mais maduro, tá mais tranquilo? Tá um pouco mais zen? Ué. Tá um pouco mais pleno? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O seu calinco não está de todo enganado, porque se a gente for lembrar,
Nos últimos tempos aconteceram duas coisas entre esses dois pilotos, Stroll e Alonso. Ano passado, para quem não lembra, o Alonso foi tentar uma manobra em cima do Stroll no Grande Prêmio do Texas. O Stroll deu-lhe uma fechada que mandou o Alonso os 4 metros para o ar. E o Alonso aterrissou lá 200 metros depois. Não sei como ele continuou na corrida, mas realmente aquilo ali é uma coisa que o Stroll fez de uma maneira muito errada. E o Alonso, que eu achei que fosse descer do carro dando voadora, ele falou assim, não, isso acontece, não foi nada e faz parte. Da mesma maneira que esse final de semana, quando o Stroll foi lá, lógico, não foi de propósito, foi uma situação de corrida, mas acabou tocando no carro do Alonso e talvez a partir do momento que o Alonso entendeu que foi Stroll, ele também não fez nenhum barulho em relação a isso. Vamos usar um outro exemplo do próprio Alonso. Ano passado, numa disputa entre ele e Hamilton no Grande Prêmio da Bélgica, que eles se encontraram lá, a gente lembra que o Alonso falou do Hamilton, aquelas coisas bonitas, que ele só ganhava porque tinha um carro bom, que se não tivesse um carro bom nunca ia dar nada. Olha a diferença de postura do Hamilton, do Alonso com o Hamilton ano passado e do Alonso com o Stroll esse ano, embora a gente acabou de ver Hamilton e Alonso se abraçando. É que a primeira prova, vocês acham que esse clima maravilhoso vai continuar? Vamos aguardar.